a Anne acaba aparecendo. E ela acaba perguntando se ele ainda tá estudando. E ele diz que sim, ele ainda tá estudando. E pelo visto, a Anne veio trazer um jantar para ele comer. Enquanto a Anne tá ajudando ele a se sentar e preparando a janta para ele acaba falando que todo o pessoal da mansão acabou indo com o pai dele. E só restou literalmente a Noelle e as outras 3 empregadas, tirando a Anne, para cuidar de toda a mansão. É muito trabalho só para 4 empregadas. E a Anne acaba falando que esse é o dever de todo mundo, mesmo que tenha muito trabalho. E a Anne acaba pegando um vinho muito raro. Um dos contes, que é amigo do pai do Prota, acabou enfiando um vinho de presente extremamente raro para eles experimentarem. E a Anne acaba falando que esse vinho é produzido apenas 100 garrafas por ano. E no mercado, esse vinho é vendido por até 200.000 ml, que é a moeda local. E a Anne acaba falando pro nosso Mano Moon se ele quer provar um pouquinho desse vinho extremamente raro. Só que enquanto o nosso Mano Moon tá comendo um bolinho, ele diz que não, porque o vinho vai acabar deixando ele com sono e ele tá estudando ainda. E ele não quer parar de estudar tão cedo. Só que, meus amigos, a Anne acaba apertando a garrafa do vinho com um pouquinho de força, se vocês perceberem. E ela acaba perguntando pra ele o que ele gostaria de beber agora. E o nosso Mano Moon acaba falando que ele quer um café, porque seria perfeito pra ele continuar estudando. Mano, falando nisso, eu acho que eu vou fazer um café enquanto eu tô editando o vídeo, hein? Vocês estão tomando café, pessoal? Se estiverem tomando café, comentem agora. Mas agora, voltando pra história, a Anne acaba falando que, infelizmente, não tem café, já que uma das empregadas deixou o café aberto e estragou tudo que tinha. Então só sobrou o chá preto, que tem em grandes quantidades na mansão. E a gente vê o Moon pensando enquanto ele tá comendo aquele bolinho gostoso. E nos pensamentos dele, ele acaba percebendo que ele já sentiu uma vez algo familiar nessa conversa. É como se ele já tivesse passado por isso. Não sei se vocês pegaram a referência. E o nosso Mano Moon fica meio triste porque não tem café. Mas já que tem chá preto, então vai ser chá preto que ele vai tomar pra ele ficar acordado a noite inteira estudando. Então, finalmente, o nosso Mano Moon coloca o chá na boca e toma. Só que ele sente alguma coisa errada e derruba a caneca. Então, o Moon acaba desmaiando e apontando a mão dele pra Anne. E acaba falando que a Anne traiu ele. Enquanto a gente vê que a Anne tá pegando ele com muito cuidado. E a Anne, nos pensamentos dela, diz que ele não deve se preocupar com isso, porque ela jamais vai trair o amor da vida dela. Ih, rapaz, a Anne é uma Yantaria, é isso mesmo? E ela acaba falando pra ele ter bons sonhos, enquanto ele tá desmaiando. Então a gente vê os pensamentos da Anne. Ela acaba falando que ela amou muito ele. Ela amou muito o nosso Mano Moon. Mas como que ele pode dizer essas palavras pra ela? Ele mutou. Então a Anne só pode fazer uma única coisa para purificar o coração do nosso Prota, que é forçar ele a aceitar o amor dela. E ela acaba dizendo que eles vão ficar juntos para sempre. Então, finalmente, o nosso Mano Moon acorda. E ele vê que a mão dele tá presa, o pé dele também tá preso, e ele acaba lembrando daquela menina que apareceu quando ele entrou no livro. E sim, aquela menina é a Anne. O cara é muito burro, né? Ele não percebeu isso ainda, mas tudo bem. E o nosso Mano Moon acaba falando pra Anne o que ela tá tentando fazer em cima dele. E a Anne acaba respondendo que ele é muito bobo. Ele realmente não percebeu o que ela quer fazer com ele? Sim, senhores, ela vai fazer aquilo, tá bom? Eu tenho que censurar. Se eu mostrar, o YouTube me mata, então eu não posso. Espero que vocês entendam, tá bom? E o nosso Mano Moon acaba gritando com a Anne. O que ela acha que ela tá fazendo? Ela tem que parar de fazer isso, ela tem que soltar ele. Eles podem conversar sobre isso com mais calma, não assim. Só que a Anne simplesmente coloca 2 dedinhos na boca dele. E acaba falando que já é muito tarde. O jovem mestre não precisa fazer mais nada. Apenas deixe tudo em minhas mãos. Então a Anne acaba falando pro nosso Mano Moon que nessa noite, da cabeça aos pés, por dentro e por fora, da carne até a alma, tudo que ele tem, tudo, o aroma dele, cada fio de cabelo, cada gota de sangue pertence a ela. E só ela, mais ninguém. Mano do céu, como é que eu vou mostrar isso aqui sem ser desmonetizado, rapaz? Como é que eu vou fazer isso? Então, finalmente acabou. Depois de 10 vezes, o Moon nem sabe como é que ele tá, mas finalmente acabou. Ele tá muito cansado. Ele não acredita que a Anne conseguiu fazer 10 vezes seguida com ele. Ele não sente mais nem o próprio corpo. E sim, ela fez isso. E ele acaba percebendo que a pessoa que fez o personagem original dele ser um idiota foi a Anne, porque provavelmente a Anne fazia essas mesmas coisas na história com o protagonista original, que era antes do nosso Mano Moon. E isso explica muita coisa. E ele acaba lembrando momentos anteriores ao presente, ou seja, o passado, que a Anne tava se esforçando muito pra deixar ele se sentindo bem. E ele acaba falando pra Anne que ela não precisa se esforçar tanto assim, ele pode... Só que enquanto ele fala, a Anne acaba colocando o dedo dela na boca dele de volta, falando que ela vai fazer tudo o que ela quer do jeito dela, já que ele é dela. E a Anne acaba falando pro nosso Mano
Mano Moon que ela não vai abandonar ele de jeito nenhum. Ela vai ficar com ele pra sempre. E ele tem que aceitar isso de uma vez. E o nosso Mano Moon fica de cara com isso. Ele não esperava uma coisa dessas. Quem diria? A empregada mais bonita, gentil e confiável de todas era uma Yantari obcecada pelo protagonista. E também era a pessoa por trás de deixar o protagonista original do corpo dele um idiota. Porque a Anne queria que ele fosse um idiota total para ela conseguir controlar ele da melhor forma que ela quisesse. Enquanto ele tá pensando com ele, ontem foi até gostoso, tipo, ter aquela luta corporal. Mas tem uma profecia no livro negro que acaba dizendo que se isso continuar assim, se o prota continuar com a Anne, ele vai acabar morrendo pelas mãos dela. Sim, a Anne vai matar o prota. Então nosso Mano Moon tenta sair. Ele sabe que ele tem que sair dali e fugir da Anne o quanto antes, ficar o mais longe possível dela, senão tudo vai acabar e ele vai morrer alguma hora. Só que enquanto ele tenta se mexer, a Anne acaba cortando e pergunta pra ele o que ele tá tentando fazer. E o nosso Mano Moon, que não é nem besta nem nada, acaba falando que é só o pulso dele que tá doendo. E ele queria se mover um pouquinho, porque tá doendo. Faz muito tempo que o pulso dele tá preso. Só que a Anne ignora ele completamente e acaba falando que já é meio-dia e que ela tem que se preparar pra limpar a mansão. E enquanto ela tá colocando a roupa e nosso Mano Moon tá preso ali atrás, ela acaba falando que dói muito ela se separar dele por alguns minutos ou horas. Mas ela tem que cuidar dos assuntos da mansão, ou os outros vão acabar suspeitando disso. E enquanto ela coloca a roupa dela, ela ainda continua falando pra ele que sim, o jovem mestre, o Mano Moon, pertence só pra ela. E enquanto ao pessoal da mansão, provavelmente ela deveria matar todos eles, pra eles não incomodarem ela e o nosso Mano Moon. E o nosso prota acaba gritando com ela. Como assim? Eliminar? Você vai matar eles? Eles são boas pessoas. Então vemos que a Anne terminou de se arrumar, mas o nosso Mano Moon ainda tá gritando com ela, falando que ele não vai permitir que ela faça uma coisa assim. Só que, senhores, a Anne acaba chegando mais perto do nosso Mano Moon e acaba falando que se tiver uma outra empregada que gosta do jovem mestre, ou seja, do Moon, ela vai matar. E ela tá pensando que a empregada mais próxima que gosta dele é a Noel. E o Moon acaba falando que não é para ela começar a inventar coisas do nada e que a Noel não tem nada a ver com ele. Só que enquanto a gente vê o Moon, a Anne acaba rindo. Ela acaba falando para ele que era só uma brincadeirinha, que ela não vai fazer uma coisa tão exagerada. Ela quer ficar com ele, mas não vai matar ninguém, porque matar é uma coisa muito mais além e é uma coisa que ela também não pode fazer. Só que o Moon acaba falando para ela que se ela realmente ama ele, ela poderia pelo menos tirar as algemas que tá na mão dele, porque tá machucando ele. E voa lá, a Anne solta ele, literalmente ela solta ele. Então as algemas são finalmente libertadas da mão dele e do pé dele. E a Anne acaba falando pra ele não inventar nenhuma besteira, senão vai acontecer uma coisa ruinzinha com ele. E a Anne continua explicando pro Moon que essa sala é secreta, ninguém da mansão sabe dessa sala. As paredes são reforçadas com aço e a porta também. E tem só uma chave totalmente diferente das outras chaves pra abrir esse lugar. Ela se esforçou por muito tempo pra construir esse lugar. Só que o Moon acaba falando, se não for suspeitar, que ele acabou desaparecendo. E a Anne acaba respondendo o nosso Mano Moon que já que o pai dele tá fora e a mãe dele também, ele sentiu a necessidade de ir mais cedo pra academia, mesmo que a academia ainda não tenha começado. E as empregadas só aceitaram, elas não questionaram nada. Elas acham que o Moon tá na academia, mas na verdade ele não tá, ele tá preso na mansão, nessa sala que a Anne construiu. E a Anne acaba chegando mais perto dele e acaba falando para ele ficar tranquilo. Ninguém vai descobrir que ele tá aqui. E ela vai trazer 3 refeições diárias para ele comer super bem. E ela ainda continua falando que nada mudou, mas agora ela é totalmente dele, completamente dele. Ela continua sendo a mesma Anne de sempre, a criada mais leal da família Campbell. E enquanto ela fala isso, ela acaba colocando a mão dela num lugar que eu não posso falar muito assim o que é, mas se vocês estão olhando a imagem, vocês meio que perceberam. E o nosso Mano Moon fica meio... É isso aí, né? É isso aí. Se eu falar a palavra, o YouTube vem aqui e me mata. Então, vocês se entenderam, né? Então, a Anne fala que ele já se recuperou daquilo que eles fizeram. E que ela queria muito continuar aquilo, mas ela tem que trabalhar. Então, hoje à noite, eles vão voltar a fazer aquilo. Sim, aquilo. E a Anne acaba abrindo a porta pra começar o trabalho dela. Enquanto ela não estiver ali, ele tem que ser um bom garoto e descansar. Só que o Moon acaba gritando com ela pra ela pelo menos dar uma roupa pra ele, porque ele tá sem roupas. E ela só fecha a
porta. E então a gente vê o nosso Mano Moon pensando mais uma vez. Ele não esperava que a Anne seria aquela figura sombria que tava na profecia. E ele não quer continuar preso aí. Ele não quer ser um objeto da Anne de prazer. E ele acaba pensando que ontem foi até bem agradável o que ele fez com a Anne. Mas ela fez 10 vezes numa noite só. E se continuar assim, ele provavelmente não vai morrer sendo esfaqueado